literatura, Carol? Não, eu já tenho até 2 livros anteriores ao Flowers que estão aqui. Olha aí, ó, Já tinha 2 livros. Esse foi ele, é de 2002, na verdade, e é um livro artesanal totalmente, não tenho editora para ele, totalmente feito pelas minhas mãos, a capa, a impressão, toda minha. Esse é um livro de contos para adultos, na verdade. E depois saiu, esse também artesanal, sem editora, Infanto Juvenil. As ilustrações são da minha filha Bianca, que na época ela tinha 11 anos. Não dá para mostrar aqui, ficar mostrando. Pode ir passando. É para crianças assim de 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. E então que veio o terceiro, que é o Flowers. Apesar dele já ter sido escrito em 2013, ele vai ganhar a edição apenas em 2010, que foi com a premiação aqui no concurso Grandes Empresas na Literatura, que ele saiu como... O prêmio foi realmente a obra publicada. E também ele partiu a origem dele artesanal. Todas as ilustrações, neste caso, são minhas, pelo método do recorte e colagem, como foi a capa do livro primeiro. E foi muito interessante porque o pessoal do Instituto do Livro conseguiu reproduzir fielmente as imagens da maneira como ele aparece no original. Está perfeito. O Edivaldo diz que quase enlouqueceu no livro. A gente precisa fazer jus ao nome da pessoa que é responsável por isso, que é a Rosângela. Muito bem, muito bem. Ela sim foi responsável por todo esse projeto gráfico. E ficou muito bonito. E eu acho que é um prêmio bem bacana esse das empresas da literatura. Sim, foi muito especial. Eu fiquei muito feliz porque era um livro difícil de ser editado. E as edições saem cuidadas. Muito bem cuidadas. Muito bem cuidadas. É um projeto assim que vem abrir portas para o autor, que, como nós estamos tentando um espaço, tentando começar. Esses incentivos são muito necessários, né? Você é da sala de aula também, Carol? Sou uma professora. Sou uma professora, inclusive eu até queria começar a minha fala dizendo isso, que eu estou chegando da Paraíba. Eu não pude acompanhar a Feira do Livro como eu gostaria, não pude participar de nenhum salão de ideias dos autores locais, porque eu estava na Paraíba a convite e eu tive que realmente me ausentar. Eu estava lá dando um curso de escrita criativa voltado para escritores, quem está interessado em escrever e aperfeiçoar seu trabalho. E foi uma experiência muito interessante, que era em homenagem ao famoso escritor José Luiz do Rego, aos seus 110 anos de nascimento. Então foi uma oportunidade interessante por conhecer mais a respeito do autor, da sua vida. Nós visitamos um engenho onde ele viveu e que inspirou suas obras. E também essa oportunidade de compartilhar com outras pessoas o trabalho de escrita criativa, que foi muito interessante. A gente vê que é possível, que encoraja, dá vontade agora muito de continuar fazendo esse trabalho. O que eu não estou muito interessada em ficar fazendo leituras, porque eu acho que vai para o leitor mesmo, né? E até falar de mim mesmo eu acho complicado, porque o autor escreve, o leitor é que fala do autor. Mas assim, eu queria só falar algumas palavrinhas a respeito dessa minha trajetória. Já fiz a apresentação dos livros. Eu sempre quis ser escritora, faz parte já da minha grande opção de vida. É a única coisa que eu tinha certeza que eu queria fazer. E isso já bem jovenzinha. Então eu entrei para a literatura, fui fazer letras, fiz mestrado, fiz doutorado em literatura, sempre pensando nesse aperfeiçoamento, tentando melhorar a minha prática de escrita. E assim, eu gostaria de dizer que essa prática de escrita ela tem que ser permanente, a gente tem que estar sempre continuando, sempre aprimorando. Não é algo que a gente pode parar, não é também a gente se acostumar com a ideia de que o escritor nasce com um dom e que a partir disso ele já está pronto e que a obra dele vai nascer naturalmente. Pelo contrário, a gente tem que praticar. E esses meus 3 livros, eles são um produto, eles são o resultado desse início de aprendizado. Não são obras prontas, são parte desse começo, dessa tentativa de ser escritora. Porque ser escritora, eu ainda não posso me considerar, porque eu acho que eu estou em processo. Eu estou aprendendo ainda. Você é muito linda, muito modesta. Eu estou aprendendo. Eu gostaria de dizer, assim, todos nós, todos os autores, são formados por múltiplas vozes. Nós somos formados por muitas e muitas vozes, né? Recebemos influências de muitas.
não dá para separar disso, não dá para falar que a nossa voz é individual. Nós não temos essa voz individual. Nós fazemos parte de um discurso coletivo, de uma voz universal, de uma voz que faz parte dessa sociedade que é anterior ao nosso nascimento. Então a gente não pode falar dessa voz individual. E se eu gostaria só de mencionar duas vozes que foram importantes na minha formação. A primeira delas, que está relacionada, que eu preciso citar, porque a feira está homenageando a Grécia. Então, o meu autor estudado